Senhor com os irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. O livro de Salmos. Salmo 126. Salmo 126. Verso 1 em diante. Vamos achar? Deixa eu pegar o vou. Vamos ver se eu consigo ler. Vamos ler. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonhavam. Então a nossa boca encheu de riso e as nossas línguas de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a isto. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazemos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E os que semeiam em lágrimas secarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus bolos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Estamos prestes a comemorar o Natal, né? Semana que vem, deve faltar 5 dias, aproximadamente menos, né? 4 dias para a gente poder comemorar o Natal. E eu particularmente gosto muito dessa data. Eu gosto muito dessa data. Embora hoje nós estamos vivendo um pouco de conflito em relação a isso, né? Que tem muita gente que dizem que não é, até evangélico, né, que não é para se comemorar o Natal, que ninguém sabe quando Jesus nasceu. De fato, estão certos em relação a isso, porque o dia exato do Senhor, ele se perdeu, né? Mas o importante, eu gosto de comemorar, é que se cumpriu a palavra do Senhor em relação a Gênesis, no capítulo 3, quando o Senhor vai nos dizer, né, que da semente da mulher viria um, e esse esmagaria a cabeça da serpente. Então nós comemoramos isso, o nascimento do Senhor. Foi como o anjo aparece para Maria e vai dizer para ela: olha, Maria, eis que você é bem-aventurada entre as mulheres, e vós dará a luz ao menino. E Maria se preocupa com aquilo, porque é natural. E o que vão pensar de mim? Mas o anjo vai dizer para ela o seguinte: fica tranquilo, Maria, porque o que vai ser gerado em você é fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que vai ser gerado em nossa vida nessa noite vai ser algo do Espírito Santo em nossos corações. Aleluia. Então, tipo Epifânio, uma das pessoas que quis sacrificar porcos na casa do Senhor, no templo do Senhor, um dos motivos que ele fez foi querer apagar tudo que trazia a lembrança de Cristo. Então aí está o perigo de a gente entender que a gente, uma das coisas que o anticristo ele vai querer apagar é aquilo que traz a memória de Cristo. E qual é a coisa que traz a memória de Cristo? É o Natal. Então a gente deve ficar muito atento a isso, porque talvez você pode até ter passado por ele, ter brincado com ele tudo, com o anticristo, sendo que ele ainda não se manifestou. Ainda tem um tempo para isso, né? Mas ele ainda não se manifestou. E os irmãos também louvavam, outra coisa que chamou muito a minha atenção foi que os irmãos louvavam sobre Santo, Santo, Santo. E me lembrou Isaías, né? Quando a Bíblia vai nos ensinar que Isaías ele vê o Senhor assentado no seu alto sublime trono. Então ele vai dizer: e os anjos voaram dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Quando a gente vai encontrar, como a gente encontra lá em Crônicas, quando vai dizer que Manassés se humilhou muito e muito, é porque ele se humilhou além daquilo que faz parte da natureza humana. Então, quando a gente vai entender, quando
e foi muito, muito bom, Deus está dizendo que foi além daquilo que é bom. Então, quando a Bíblia vai dizer que Deus ele é santo, 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 é que na verdade Ele é santíssimo. Olha que coisa linda. Ele está acima daquilo que na verdade é santo. Deus é santíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí veio o tronco de Isaías, né, que eu também achei lindo. Isaías ele olha e vai dizer: ai de mim, né, que vi o Senhor assentado no seu alto sublime trono. Aí tem alguns historiadores que Isaías ele tem 3 visões ali. A primeira visão, ele vê o Senhor assentado no seu alto sublime trono. A segunda visão que Isaías vai ter, ele olha para dentro dele. Tem momento da vida, e o salmista aqui vai retratar isso, que nós devemos olhar para dentro de nós e averiguar quem é que nós somos. Às vezes a gente tem que fazer essa retrospectiva na nossa vida e ver o que nós somos e o que nós nos tornamos. Porque cristianismo está relacionado a isso, é quem nós somos. Uma vez eu perguntei ao irmão e falava com ele assim: irmão, a gente devemos entender uma pergunta que nós devemos nos fazer, é como as pessoas saem depois que conversam conosco. Elas têm mudança de vida? Elas são abençoadas? Algo glorioso acontece na vida delas? Então Isaías ele vai olhar para dentro dele e vai dizer: ai de mim. E depois Isaías ele vai orar e vai dizer, ele vai ver como o mundo precisava de Deus. Aí ele vai dizer: Senhor, então envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. E os salmos, na verdade, esse salmo ele é desconhecido do seu autor. Não se sabe bem quem escreveu esse salmo. O livro de Salmos ele tem vários escritores: Salomão, filhos de Corá, Moisés, Asaf, o próprio rei Davi. Davi, ele foi o rei que mais escreveu salmos que está registrado. Dizem que Salomão ultrapassou ele, mas na Bíblia 70% dos salmos que a gente vê foram escritos por Davi. Talvez aí a gente entende por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que era um homem que estava em constante oração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós temos essa dedicação de estar sempre louvando e bendizendo ao Senhor, nós nos aproximamos de Deus. É por isso que a gente devemos estar sempre louvando a Deus. E esse salmo, nós devemos atentarmos para ele, que ele vai fazer 3 reflexões aqui dentro desse salmo. Dos primeiros ao 4, você vai ver ele olhando para o passado. Do primeiro ao 4, o salmista aqui ele olha para o passado. Do 4 ao 5, você vai ver ele olhando para o presente. Ele está fazendo uma reflexão do presente. E no capítulo 6, no versículo 6, ele faz uma reflexão do futuro. Então na nossa vida não é diferente. Tem momentos na nossa vida que nós devemos olharmos pelo retrovisor da vida e vermos quantas coisas gloriosas o Senhor ele tem feito. Eu lembro uma vez que um garoto ia me assassinando bem aqui na creche, ali do Getúlio. Conhece ali Getúlio de Moura? Tem uma creche ali, né? Aí o rapaz ia me executando ali, descendo por trás, descia o Morro Azul, ele ia me executando ali. E eu já enquadrado, né? Como falava o mundo, né? Já enquadrado para morrer. E de repente o rapaz ele desistiu de me executar. E hoje, às vezes eu olho pelo retrovisor da vida e vejo quantos grandes livramentos Deus
gente tem que olhar pelo retrovisor da vida. Nós não estamos aqui casualmente não, meus irmãos. Nós estamos aqui porque Deus ele tem trabalhado em favor de nós. Tem nos sustentado com o seu braço forte. Tem nos livrado. Lembra que a Bíblia vai nos ensinar que Adão, ele vai orar ao Senhor, ele vai falar ao Senhor: olha, Senhor, de tudo eu tenho separado macho e fêmea. Mas cadê a minha disjuntora? Cadê a minha companheira, podemos dizer assim? Cadê a minha esposa, podemos dizer assim? Ele sentiu aquela necessidade. E a Bíblia vai nos ensinar que de repente sobreveio um sono, a Bíblia vai dizer, profundo. E Adão, olha, nem se Adão tivesse tomando remédio de tarja preta, acho que ele teria um sono tão profundo como ele teve. E a Bíblia vai nos ensinar que a partir de quando ele acorda, ali está a sua esposa, a sua disjuntora. O que eu estou querendo dizer com isso? O que a Bíblia está querendo nos ensinar com isso? Que até no nosso dormir, Deus, Ele está trabalhando. Então, às vezes, a gente temos que olhar pelo retrovisor da vida. Senhor, Ele tem me abençoado. Tu tem guardado meus filhos. Tu tem guardado a minha família. O Senhor tem abençoado meu emprego. O Senhor tem me dado saúde. O Senhor tem me dado livramento, como foi dito hoje na escola dominical. Até aqueles que nós não vimos, mas Deus, Ele nos está guardando e nos livrando. E a gente tem um motivo para quê? Para louvar e bendizer o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Então a segunda visão desse salmo vai retratar também o presente. E o presente aqui está relacionado ao quê? Às lutas da vida, as dificuldades que temos. Ser crente não é fácil não. Você todo dia, você renunciar você mesmo, os seus desejos, as suas vontades. O que foi ensinado hoje na EBD? Que a vontade do cristão, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos caminhar na locomotiva, nos trilhos do Senhor. Então ser crente não é fácil. E o fato de você ser crente não aniquila os problemas da vida. Você não está numa bolha, desculpa dizer isso, mas você não está numa bolha isento dos problemas da vida. Crente fica desempregado. Eu lembro uma vez que eu fiquei desempregado, que eu tive que vender doce na rua, uma situação muito complicada. Crente fica desempregado. Eu lembro uma vez que eu fiquei com uma doença, que eu tive que entrar em tratamento. E o médico disse para mim: olha, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí, me desculpa, mas todos os tratamentos que já fizemos, já foi feito. Todos os tratamentos que poderia se fazer já foi feito. E aquilo me angustiava, né? Com aquela enfermidade, aquelas dores. E então o crente ele vai passar por isso. Mas o que eu fiz? Eu comecei a orar ao Senhor para que Deus pudesse me curar. Porque quando os homens dizem que não tem mais jeito, então a gente tem que recorrer aos médicos dos médicos. Foi como foi dito hoje na EBD. Porque Deus, Ele ainda cura. Aleluia! Eu mesmo, entrei em um propósito de oração, de jejum, subia ponte, estava sempre orando dentro de casa, até que uma certa vez, eu senti naquela enfermidade uma mão como se tocasse e arrancasse. E de lá para cá, nunca mais aquela doença me acomodou para o louvor do Senhor. Então o crente passa por isso. Crente tem essa dificuldade. Quando eu fiquei desempregado, eu passava por
e falava para o Senhor: Senhor, por favor, me dê essa loja. Por favor, me dê essa loja. Olha só, uma pessoa sem dinheiro. Senhor, por favor, me dê essa loja, que eu consiga alugar essa loja e botar aqui a minha loja. Mas tu não tem dinheiro. Aí eu lembro que eu fui num culto, na descida do viaduto Centenário, às 3 horas da tarde. Estava passando ali, culto avivado. Falei: vou entrar aqui e vou assistir esse culto. E entrei, fiquei orando na Assembleia de Deus. Quando tem nome Assembleia de Deus, eu gosto de entrar. Na Assembleia de Deus, se for tradicional, então melhor ir. Aí entro, sentindo o culto, as irmãs orando, e de repente Deus usou uma irmã que virou para mim e falou assim: olha, irmão, eu vi uma muralha tão grande na tua frente, que quando ela subia nas nuvens, mas quando você dobrou o joelho, que você começou a orar, eu via como o chão se abria, aquela muralha descia, e de repente ela partiu no meio e quebrou. Olha, mas foi um barulho tão imenso que eu ainda estou com meus ouvidos aqui subindo. E a partir dali, eu consegui montar a minha empresa para a glória de Deus. Então o crente passa pelas dificuldades da vida, mas nós não estamos só. Nós temos um Deus que tudo pode, temos um Deus que cuida, temos um Deus que livra. Então o salmista, ele está dizendo isso: olha, no presente você vai passar pelas adversidades da vida, mas continue firme, porque Deus vai transformar a sua vida. Aleluia! Ele que me derrece. Aleluia! Oh, Jesus bendito! Então o salmista, ele vai dizer isso, vai dizer: olha, Deus, ele vai mudar os nossos cativeiros, e ele vai dizer ainda mais, ele vai dizer assim: ó, portanto, se dirão entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por ele. Olha por eles. Isso aqui, o salmista está retratando o impacto que vai causar na sociedade aquilo que Deus vai fazer. Porque as nações vão dizer, as nações dirão: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aleluia! Ou seja, às vezes você está passando por uma luta, está passando pela dificuldade, as pessoas às vezes até zoam, até riem de você, mas depois, quando eles verem a exaltação de Deus na sua vida, ele vai dizer verdadeiramente: o Senhor é na vida dele ou dela. Ele que me derrece, aterrasse. Então as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E o salmista ainda vai dizer o seguinte, ele vai dizer ainda mais: Senhor, nos regressas como as torrentes do sul. Já pararam para pensar por que o salmista ele vai usar esse termo? As torrentes do sul? As torrentes do sul é um lugar no sul de Israel que só chove 15 dias do ano. Alguém consegue viver em um lugar desse? Que só chove 15 dias do ano? O salmista, ele conhecia bem aquele lugar, por isso que ele vai usar esse adjetivo: Senhor, nos regressa como as torrentes do sul. Aquele lugar no sul de Israel é um lugar extremamente deserto e árido, não tem vida. Mas então a pergunta é: o que o salmista fez essa comparação? Se é um dia que só chove, se é um lugar que só chove 5 de 15 dias do ano, mas a chuva que cai lá quando chove é uma chuva anormal, como a gente vê às vezes no verão aí, que às vezes os departamentos meteorológicos vão dizer: a gente esperava 15, por exemplo, esperávamos 15 milímetros de chuva, aí vem 200, vem 100, aí quando olha, meu Deus, era tanta chuva que não acabava mais. Então lá, dessa chuva, é parecido com isso, ou seja, é uma chuva tão grande, mas tão grande, que ela causa uns rios por onde elas passam. Mas o mais interessante é que depois que essa chuva ela passa, o lugar onde ela passou, ela torna um oásis, como se fosse um jardim do
muito leve. Aleluia! Ou seja, talvez a sua vida esteja assim, como as torrentes do sul, num momento sem chuva, um momento árido, um lugar difícil de vivência, mas eu quero dizer para você nessa noite, baseado na palavra de Deus, Deus tem promessa para fazer um oásis na sua vida. Aleluia! E ele vai dizer ainda mais, ele vai dizer no último versículo: aqueles que levam a preciosa semente, chorando, não é isso? Chorando, voltará com alegria. Irmãos, em nenhum lugar a gente vai ver no sermão da montanha Jesus dizendo: bem-aventurados que choram. Vocês sabem qual é a definição de choro? A definição de choro são duas, segundo a ciência. Primeiro, o choro está relacionado a alguma pancada. Já viu quando você bate na ponta do dedo e chega a sair lágrima dos olhos? Meu Deus, que dor é essa? Aí eles olham, né? Este diabo, a dor foi tão intensa que este diabo vocês olham. Então a ciência vai dizer que o choro está baseado, primeiro, na dor. E a segunda coisa que ela vai dizer é que o choro está relacionado à angústia. Quando a pessoa está angustiada. Então, para o mundo aí fora, choro é sinônimo de quê? De dor, de angústia. Condena. Mas a Bíblia vai nos ensinar que bem-aventurado é aqueles que choram. Olha só, está vendo o contraste aí? A ciência condena o choro, mas a Bíblia exalta o choro. Aleluia! E Jesus vai dizer: bem-aventurado é aqueles que choram, porque serão consolados. Louvado seja o nome do Senhor. E o maior sinônimo de choro na Bíblia, primeiro, não é aquele choro como foi o choro de Faraó, que chorou por ter deixado o povo ir, ou como foi o choro de Abilão, que chorou porque não tinha sua irmã. Mas esse choro que Jesus está falando é aquele choro de Jacó, quando ele vai para o vale de Nabote, quando ele sabe que o seu irmão com mais de 400 homens vem em direção a ele para querer matar ele e a sua família, e ele sai para o deserto para chorar, para se lamentar. E a Bíblia vai nos ensinar que naquele momento o anjo aparece para ele, e Oséias vai definir como foi essa luta. Vai dizer que ele luta com o anjo e prevalece com choro e com súplica. Então, como é que nós vencemos as adversidades e os problemas da vida? Chorando e suplicando: Senhor, muda o parte da minha história. É dessa maneira que nós vamos vencer os obstáculos da vida. Você não vai vencer os problemas da sua vida com a sua força. Pare de lutar com a sua força. Pare de lutar com o teu entendimento. Pare de lutar com as armas mundanas. Pare de lutar com as razões humanas. Então, como é que eu devo lutar, irmão Nilson? Com choro e com súplica. Chorando aos pés de Cristo. Então, o salmista, ele vai nos ensinar isso. Olha, calma, aí terceiro, está relacionado ao futuro, às promessas de Deus para aqueles que os servem. E quem serve a Deus, ele tem promessa de vida eterna, ele tem promessa de perdão, ele tem promessa de salvação, ele tem a promessa de restauração, ele tem a promessa de que aonde nós estaremos, o Senhor também estará conosco. Você sabe o que é isso? Tudo que você fizer, você ter a presença de Deus. Eu, graças a Deus, eu tenho algumas experiências com o Senhor. Eu lembro uma vez também no início da minha caminhada, eu estava começando a caminhar uma luta para me largar aquela vida, Jesus amado. Aí eu lembro uma vez que um amigo meu, Marcelo, ele parado na porta da minha casa com uma cerveja. E sexta-feira era dia que a gente se perdia. Sexta-feira
era misericórdia, era blogueira, tudo que tu imaginar, gente. E ele me viu, aí chegando no trabalho, e aí, Breno, estou te esperando aqui. Falei, está me esperando aí, Marcelo? Estou te esperando aqui para ir tomar uma cerveja. Aí eu, poxa, Marcelo, não, estou na igreja agora. Está na igreja mesmo, você é caô, não? Falei, não, rapaz, eu não quero levar as coisas de Deus agora a sério, não quero mais essa vida, não. Aí ele, não, rapaz, pô, vamos sair aí, tem umas meninas aí para a gente sair, vamos lá, rapaz, vamos tomar cerveja aqui e depois a gente sai. Falei, não, Marcelo, não dá não quero mudar minha vida, não quero mais sair não, rapaz. Ele, pô, Bruno, vai entrar nesse negócio mesmo. Falei, Marcelo, eu já entreguei minha vida ao Senhor e quero me libertar de sair. Aí ele, então tá bom, então vai lá. Eu confesso, meus irmãos, que eu subi para casa, deitei no sofá e foi uma luta travada para mim não sair de dentro de casa. Foi uma luta travada e a carne, aquela angústia, vai curtir, vai ficar dentro de casa, não posso, eu agora quero servir a Deus. Então aquela luta, então o que eu fiz? Deitei no sofá e comecei a chorar, a pedir Deus ajuda, para não deixar eu voltar para aquele nação do pecado. E eu comecei ali a chorar, e de repente, eu fui visitado pelo Senhor naquela noite. O Senhor me visitou, me acariciou e mostrou que toda e qualquer adversidade da vida, Ele está conosco para nos abençoar. E eu vivenciei essa experiência gloriosa e falei para o Senhor, olha Senhor, se o Senhor não deixar eu sair daqui, eu vou te servir com todas as minhas forças, e o Senhor me deu vitória para a glória do seu nome. Então, aquele que serve o salmista vai fazer essa comparação. Olha, aquele que serve ao Senhor, ele vai usufruir das promessas de Deus na sua vida. As promessas de Deus nas nossas vidas, elas não caducam. Quando às vezes uma pessoa comete um crime e após 20 anos caduca, as bênçãos de Deus não são assim. As bênçãos de Deus, elas são até mesmo para depois da morte do crente. Deus ainda continua cumprindo as suas promessas que Ele tem feito para a sua igreja. Aleluia. E eu penso, às vezes eu penso nisso, falo, Senhor, eu sei que ainda que eu não esteja aqui mais, ainda que eu não veja mais, mas eu sei que todas as promessas que o Senhor tem feito na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha família, o Senhor, em nome de Jesus, as cumprirá, porque Paulo vai nos ensinar que fiel é aquele que nos prometeu. Então fique firme, meu irmão. Mais um ano que a gente está passando, vamos olhar pelo retrovisor da vida e ver quantas coisas Deus já fez por nós. Aleluia. E vamos olhar ainda para o presente e ver quantas coisas Deus Ele tem feito por nós nos dias atuais. E vamos olhar para o futuro e ver quantas coisas Deus ainda fará por nós, porque